crocheteiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Dai do Ateliê Dai Arte de Crochê e hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito de um assunto muito interessante, que é como eu precifico as minhas peças de crochê. Vou falar também para vocês sobre regra de 3, o que eu acho, se eu concordo ou não concordo com esse assunto. Esse assunto tem sido um pouquinho polêmico aí entre as meninas do crochê, então hoje nós vamos comentar aqui um pouquinho também a respeito desse assunto. Se você gosta desse tipo de vídeo e tem interesse em saber um pouquinho mais como eu faço para precificar as minhas peças, então fique aqui comigo que a gente se encontra depois da vinheta. Antes de falarmos sobre o assunto do vídeo, eu quero convidar vocês para me seguir nas minhas redes sociais, tá? Meu Instagram é o Daiane Soares 1981, vai estar passando aí na tela para vocês. A minha fanpage é a Dai Arte Crochê, também vai estar passando aí na tela para vocês. Eu criei um grupo de crochê que é o Dai Arte por Daiane Soares, que vocês podem participar, podem postar os seus trabalhos e a gente pode interagir por lá também, tá, meninas? Então fiquem à vontade para me seguir nas minhas redes, vocês vão ser muito bem-vindas também. Então, bora pro assunto do vídeo. E o primeiro assunto do nosso vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre a tão famosa e a tão polêmica regra de 3. Essa regrinha aí tem sido uma polêmica entre as artesãs. Mas o que seria a regra de 3? Regra de 3, meninas, nada mais é do que o valor do seu material multiplicado por 3. E da onde vem esse 3? Esse 3 nada mais é do que 1/3 de material, 1/3 para a mão de obra e 1/3 para o lucro, surgindo aí o nosso número 3 na multiplicação. Vou dar aqui para vocês dois motivos muito fortes porque eu não uso a regra de 3. Nada contra quem utiliza essa regra, se dá certo para você, fico muito feliz e que Deus abençoe suas vendas. Mas eu não utilizo e vou falar aqui dois motivos, tá ok? O primeiro motivo de eu não utilizar a regra de 3 é porque, independente do grau de dificuldade da peça que eu estou executando, o valor da mão de obra dela sempre vai ser 1/3. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou fazendo um bico num pano de prato, um bico muito simples, muito fácil, que eu demoro aí 2 horas para confeccionar, o meu valor da mão de obra será 1/3 do valor da peça. E se eu fizer um jogo de banheiro que eu demoro aproximadamente 5 dias para confeccionar, o valor da minha mão de obra continua sendo 1/3 da minha peça. Se eu gasto 2 horas para confeccionar um bico no pano de prato, é óbvio que se eu gasto 5 dias para fazer um jogo de banheiro, essa minha mão de obra do jogo de banheiro vai ser um pouco mais puxada, vocês não acham? Ou seja, consequentemente, o valor da mão de obra teria que ser um pouco mais. Quando eu multiplico o valor da minha peça por 3, eu estou levando em consideração apenas o valor do material que eu gastei para confeccionar a minha peça. Quando você trabalha registrado, você também ganha por horas. Você ganha o seu salário mensal, porém ele foi calculado nas horas que você trabalhou por mês. Alguns trabalham 7 horas por dia, outros trabalham 10 horas por dia e tem alguns que trabalham 12 horas por dia. Essas horas são calculadas no salário final no mês. Se você trabalha com crochê e esse é o seu ganha-pão, as suas horas sentadas fazendo crochê não pode passar despercebida no valor da sua peça, porque são horas que você poderia estar indo no shopping tomar um sorvete, tá indo dar uma passeada, mas enfim, você estava ali sentada trabalhando, confeccionando uma peça de crochê. E isso é o seu trabalho, isso é sério, isso tem que ser levado em consideração. Tendo tudo isso em mente, meninas, agora nós vamos calcular o valor correto para a nossa peça. A primeira coisa que você deve saber para calcular o valor da sua peça e ganhar algum dinheiro em cima dela é quanto custa a sua hora de trabalho. Para calcular a sua hora de trabalho, primeiro você precisa definir quanto você quer ganhar por mês trabalhando com o seu crochê. Por exemplo, suponhamos que você queira ganhar um valor de R$ 1.500 por mês. Esse seria, então, o valor definido do seu salário mensal com o seu trabalho de crochê. Em segundo lugar, você deve definir quantos dias você quer trabalhar por semana. Por exemplo, 5 dias por semana. Em terceiro lugar, é preciso que você defina quantas horas você quer trabalhar por dia.
Vamos dar um exemplo de 5 horas por dia. Então, definido tudo isso, agora é hora de fazermos os nossos cálculos. Você vai precisar multiplicar a quantidade de dias que você vai trabalhar por semana pela quantidade de horas que você vai trabalhar por dia. Ou seja, 5 dias por semana vezes 5 horas por dia. Então, o resultado seria 25 horas por semana. Levando em consideração que o nosso mês tenha 4 semanas, você vai multiplicar 25 vezes 4, que seria as 4 semanas do mês, e você vai ter aí no final do mês 100 horas trabalhadas. Sabendo quantas horas você vai trabalhar por mês, agora é muito simples, basta dividir o valor que você quer ganhar por mês pelas horas trabalhadas no mês, ou seja, R$ 1.500 dividido por R$ 100, você vai ter aí um custo de horas de R$ 15. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Aqui na minha cidade, eu pago em um cone de barbante Apollo de 1,8 kg, pago R$ 35 em média. Eu consigo fazer com esse cone 5 tapetinhos de crochê do modelo econômico. Vamos fazer a divisão. R$ 35 dividido por 5, eu tenho R$ 7 de mão de obra. Então a conta é bem simples. Se cada hora para mim custa R$ 15, são 2 horas confeccionadas, eu tenho R$ 30 de horas confeccionadas, mais R$ 7 de confecção, o valor final do meu tapete seria R$ 37. Mas lembrando, meninas, que esse exemplo é apenas números, tá? Não é nada via de regra aí, vocês têm que fazer a conta de vocês, tá bom? Meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês e um grande abraço, fiquem com Deus.